Agora vai, agora eu tenho que tomar cuidado. Então, uma alegria muito grande estar aqui. Parabéns para vocês pela iniciativa. Quem quiser abrir a câmera e levantar a mãozinha e falar ou escrever no comentário, fique à vontade. A gente vai fazer uma exposição breve aqui, tentando contextualizar a economia de Francisco dentro do magistério social da igreja, do pensamento social cristão, e algumas questões que podem surgir no meio do caminho. Quem quiser, fique bem à vontade para fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Um tema, como eu disse, muito apaixonante, ao mesmo tempo que é um tabu, né? Falar de dinheiro, falar de economia, às vezes a gente vê muitas brigas, né, em casa, e discussões acaloradas quando a gente está em empresa, em comunidade, mas é necessário a gente se reconciliar com esses temas, e nós aqui vamos fazer a luz da espiritualidade cristã, que um pouco norteia o nosso caminho, que é a espiritualidade franciscana e inaciana, que ajudam a enxergar as questões financeiras e econômicas de uma ótica mais humanizada, como disse nosso irmão Sérgio ali, um novo humanismo. Então, vou, pessoal, compartilhar um slide, né? E aí, como a gente não vê mais vocês com o Meet, se vocês quiserem falar, peço que levantem a mão, que daí faz o barulhinho lá para a gente poder, enfim, interagir com vocês, tá? Mesmo que seja enquanto a gente está falando, se surgir algo, podem ficar à vontade, então, para falar conosco, tá? Vocês escutam bem? Perfeito. Muito bom. Que bom. Obrigada. Então, vamos lá. No final, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação financeira para a vida, que foi a forma na qual nós respondemos o chamado do Papa, mas, a princípio, o que é isto, né? Economia de Francisco. E como o título da nossa aula sugere, né, a vida econômica no magistério social da igreja, na doutrina social da igreja, aqui já fica uma primeira sacada inicial, uma intuição, que é o Papa Francisco, na sua praticidade jesuíta, um homem assim muito prático, muito inteligente, muito perspicaz, acreditamos que a economia de Francisco é a expressão concreta de tudo aquilo que os textos da doutrina social da igreja já nos disseram. E são muitos textos, né? Nós temos desde Leão XIII, 1891, e vamos falar um pouco aqui. Então, aqui é a primeira grande intuição. Papa Francisco transforma textos escritos num processo de mudança que tem a carne dos jovens, das mulheres e dos leigos. Que uma primeira grande intuição que valeria a pena a gente destacar, né? Com certeza. Então, essa foi, digamos assim, uma inovação que a gente enxergou, né? Como transformar, então, esses escritos, esse pensamento em algo prático, que, na verdade, continua sendo o maior desafio da nossa comunidade, vamos dizer assim, apesar de terem já acontecendo muitas coisas legais em todos os lugares do mundo, aqui no Brasil e, enfim, em cada canto espalhado aí nesse mundo, mas a gente ainda precisa avançar muito nesse sentido. A gente sabe que vocês já trabalharam e o mundo já estão envolvidos com a economia de Francisco e Clara, mas hoje a gente vai voltar um pouquinho, como o Augusto falou, para que vocês entendam, então, qual é o subsídio ou o substrato que a gente encontra da doutrina social da igreja, de outros documentos do Papa Francisco, na construção dessa ideia que a gente vive todo dia. E aí vem a pergunta, né? Mas do que se trata essa nova economia? Vale a pena destacar, né, duas coisas. A princípio, que o Francisco de Roma, né, o cardeal Jorge Mário Bergoglio,
é o primeiro jesuíta, né, a estar exercendo o ministério petrino, o primeiro papa latino-americano também. Então, essas questões biográficas, históricas, culturais, marcam também o seu pontificado, porque marcam a sua personalidade, né? O seu estilo de vida, de ver as situações, de sofrer junto às questões da sua época, né? Uma marca, por exemplo, que a gente pode destacar do pensamento de Juan Carlos Canoni, que foi professor do Bergoglio, que então desenvolve uma teologia do povo na Argentina, e por vezes essa teologia do povo, vamos dizer assim, nos últimos anos, desde o Concílio Vaticano II, ela foi um pouco abafada, né? E agora, então, com os sínodos que ele propôs, e com esse exclusivamente da sinodalidade, essa questão de ser povo de Deus, ela fica mais aflorada. Então, isso também é uma característica que o marca. No seu projeto de governo, vamos dizer assim, na carta ali, quando ele escreve Evangelii Gaudium, então, o seu programa misericordioso de governo, ali tem muitas intuições que depois a gente vai falar aqui, os 4 nãos, né? Não a uma economia da exclusão, não a um dinheiro, a idolatria do dinheiro, não a uma economia que mata. Então, ali na Evangelii Gaudium, já tem grandes insights para aquilo que a gente vai colher depois de 2019 com a economia de Francisco. Mas então ele nos pede uma igreja em saída, não fechada em si mesma, samaritana, pobre para com os pobres, uma igreja misericordiosa. Trazendo aquilo que o Papa Bento XVI coloca em 2007, em Aparecida, a opção preferencial pelos pobres como condição cristológica no discurso de abertura, né, da Conferência de Ceilã, em Aparecida, ele traz isso, né? Como que a gente vai lidar com essas periferias existenciais e geográficas? Quais são os caminhos de cuidado? E aqui tem algumas ilustrações que nos provoca, nos anima a entender um pouco o estilo de governo desse Papa que completou 10 anos seu pontificado, e ontem, inclusive, numa live com uma teóloga argentina, ela falou algo que surpreendeu muitas pessoas que estavam ali, que de todos os papas, em 2.000 anos de história, acho que não chegaram 20% os papas que completaram 10 anos de pontificado, né? Acho que depois do João Paulo II, que é um pontificado que durou 25 anos, a gente perdeu essa dimensão de que pontificados longos, mais de 10 anos, são poucos na história da igreja. Então, nós já temos aí, primeira década, seu pontificado, sempre estimulando a caminharmos juntos, numa cultura do encontro, do diálogo, da escuta caritativa. Ele que decide, então, morar na casa de Santa Marta e não no Palácio Apostólico, brincando por razões psiquiátricas, né, porque ele precisa de gente, precisa ter contato com as pessoas, de comer no bandejão. Mas a economia de Francisco, ela não está exclusivamente, o Francisco não está se autorreferendando, olha, vocês têm que fazer uma economia da forma que eu penso. Não, ele diz, em Francisco de Assis, há uma intuição linda de uma nova forma de conceber a economia. Então, ele faz um paralelo com João Paulo II, que na década de 80 convoca os líderes religiosos para irem a Assis, pedirem uma cultura da paz. E aí, o Bergoglio, que se inspira no pobrezinho de Assis, quando é cutucado pelo seu amigo Dom Cláudio Umes, ao ver que estava ali para ser eleito, diz, não se esqueça dos pobres. Aquela frase que Paulo ouviu, né? Quando foi visitar
os apóstolos em Jerusalém, não se esqueça dos pobres. Então, ele pensando pobres, viu, olha, nós vivemos um mundo de guerras. Francisco é um homem da paz. Isso em 2013, né? Francisco é um homem que cuida da criação. E nós vivemos um tempo de que a criação está sendo devastada, destruída. E Francisco é um homem pobre. Então, a fonte de inspiração do seu pontificado, vamos dizer assim, do seu ministério, está no pobrezinho de Assis, que foi um homem dos encontros, do encontro com o leproso, aquilo que parecia amargo para ele se tornou doçura do corpo e da alma, num processo de vencer-se a si mesmo, sair do seu lugar cômodo, né? Um jovem, filho de um comerciante que buscava na cavalaria um status social, ele começa a cair em si mesmo, a se questionar com o estilo de vida ali, uma queda do feudalismo, o surgimento dos burgos, ele começa a ver qual é o preço que o dinheiro tem estabelecido nas relações ali da sua época. Guerras, brigas, fome, exclusão. E aí, então, nessa sua busca pessoal, o pobrezinho de Assis, ele escuta, vai e reconstrói a minha casa, que, como vês, está em ruínas. Aqui, né, essa questão da casa, da igreja, vai e reconstrói a minha igreja, a minha casa. Uma curiosidade que a palavra economia, ecologia e ecumenismo, as três palavras têm na sua raiz o radical oikos, que significa casa, oikonomos, economia, administração, cuidado da casa, ecumenismo, todos os viventes da casa, e ecologia, né, o estudo, a sabedoria da casa. Francisco, então, chamado a reconstruir a casa, começa, então, a pedir pedras e vem uma multidão de jovens ali, amigos, Bernardo, Egídio, Junípero, Pedro, os companheiros de Francisco, né? E também se soma a ele Clara de Assis. Clara, então, vem para representar a figura das mulheres nessa economia, onde elas procuram o seu protagonismo, e esse é o papel que tanto o Papa Francisco como a gente procura delimitar, né? Então, a gente sabe que a economia atual, ela é patriarcal e tem as estruturas construídas sob essa ideia, e a gente vem aqui mostrar, então, a importância da mulher na construção de uma economia mais humana. E aí, por isso que aqui no Brasil a gente incluiu a figura de Clara, isso é uma coisa que é uma, entre aspas, invenção nossa, uma ideia nossa de colocar a figura de Clara para representar a mulher dentro dessa nova economia. Então, vocês vão ver que internacionalmente não é a economia de Francisco e Clara, né? É só para a gente aqui no Brasil mesmo, e foi o nome que, graças a Deus, pegou, que a maioria das pessoas, quando a gente fala com o nome de Francisco, fala, e Clara, né? Isso é uma coisa muito legal. Inclusive, até na América Latina, a gente tem a rede latino-americana da economia de Francisco e Clara. Já subiu. Certamente o Papa sabe disso, e nós lá no Encontro Internacional pudemos, então, mostrar o porquê da inclusão dessa economia mais cíclica, mais terna, que acolhe, que não é machista, que é buscando justamente valorizar as questões das relações, por exemplo, denunciando desigualdades salariais, os maus tratos às mulheres, e tantas outras situações que as mulheres sofrem, né? E que a economia é um substantivo feminino, como se diz, né? Até a igreja, a economia. Então, as mulheres que são as responsáveis pela economia do cuidado, né, na sua grande maioria, elas precisam, então, ter voz e vez, e por isso que vocês vão, então, ver a economia de Francisco e Clara.
E aí vem essa pergunta, né? E a economia, o que a igreja tem a ver com isso? E aí a gente vai entrar no assunto da economia de Francisco. A gente gosta de fazer isso porque muitas pessoas estranham no primeiro momento, né? Tem dois estranhamentos. Primeiro que a pessoa acha aleatório, vamos dizer assim, por que do nada o Papa Francisco inventou essa moda de economia? E a segunda coisa é que, em primeiro momento, se acha que esse Francisco está fazendo referência ao Papa, como o Augusto já falou, então por isso que a gente sempre gosta de fazer essa trajetória de Francisco de Assis para entender como que isso acontece. Então a gente tem que fazer toda essa explicação, e isso é uma coisa muito legal, é muito importante. Apesar da figura do Papa atrair muito, né, atenção para a economia de Francisco, deixar muito claro que a gente está falando de Francisco de Assis, que reformou a igreja no seu tempo, lá no século XIII, e é o que a gente precisa fazer com a economia hoje. E aí, o que acontece? Isso não foi do dia para a noite, não é de hoje, então, que os papas, eles se preocupam com as questões sociais e econômicas. Desde do ano de 1891, então, no século XIX, a gente já teve 15 documentos dos papas que abordaram questões sociais, cada papa dando ênfase para, enfim, a situação que estava se passando naquele momento, com seu estilo também e a sua preocupação. E a gente tem uma imagem aqui, até que já temos mais documentos, né? Mas isso aqui é uma fotinha que foi tirado da minha dissertação de mestrado, então a gente não conseguiu editar aqui a imagem. Mas são os papas, então, desde Leão XIII, com esse documento que inaugurou, vamos dizer assim, essa preocupação sobre forma de documento. Então, a gente tem a Rerum Novarum, que falava sobre a condição dos operários naquele período. Daí, nós temos cada papa com os seus documentos, né? Até chegarmos ao Papa Francisco. Queria destacar alguma coisa assim que eu sei que você quer falar. De uma forma pastoral, né? Talvez, para os nossos trabalhos comunitários, tem um filme muito legal que a minha professora de doutrina social da igreja sempre nos passava e eu gosto de indicar, que é Dães, um grito de justiça. Eu não sei se vocês já viram, né? Como a Ana falou, a gente não está conseguindo aqui ver a tela de vocês, mas é um filme muito interessante sobre o contexto ali da Rerum Novarum, sobre as questões da exploração das mulheres no mercado de trabalho, das crianças, a formação dos sindicatos. Então, é um padre belga que vai trabalhar numa comunidade e ali ele vê essas estruturas de injustiça e então ele vê e se coloca, né, diante de uma situação, e agora? Né? A igreja está ali no seu poder, na sua autoridade, protegendo os interesses econômicos de quem tem muito dinheiro, enquanto os pobres estão lascados, morrendo, passando fome, com jornadas de trabalho desumanas. Então, o filme é muito bom. Dães, D-A-E-N-S. Um grito de justiça. Então, como a Ana disse, cada papa, na sua peculiaridade, foi dando a sua contribuição. Aqui um destaque a Paulo VI, quando escreve sobre o progresso dos povos, a João Paulo II também, sobre as questões do trabalho, que ele utiliza de categorias marxistas para fazer análise ali do mundo do trabalho. Então, muita gente, quando exalta demais, assim, o João Paulo II, contra o comunismo, o socialismo, é preciso ter essa sobriedade de ler Labor Exercens e ver que a crítica ali de João Paulo II é tanto para um capitalismo neoliberal quanto para as experiências, né, de comunismo, e ele utiliza-se de material, de ferramenta, de análise marxista para olhar o mundo do trabalho e ver, olha, algumas coisas não andam bem. Né? Por exemplo, aqui no compêndio da doutrina social da igreja, ele escreve na Labor Exercens sobre a economia e o progresso são lugar
privilegiado de salvação. Então, o que é salvar a economia e o progresso? É valorizar a vida humana, é colocar a dignidade humana no centro, é que as coisas devem estar a serviço da pessoa humana, o que o Papa Francisco depois vai traduzir numa linguagem. A economia, né, o dinheiro deve servir e não governar. E mais adiante, aqui um número que eu peguei para a gente ler, que seria muito interessante, falando sobre as questões morais, diz o seguinte: a moral constitutiva da vida econômica não é nem opositiva nem neutra. Inspira-se na justiça e na solidariedade, constitui um fator de eficiência social da própria economia. É um dever desempenhar de modo eficiente a atividade da produção dos bens, pois, do contrário, se desperdiçam recursos. Mas não é aceitável um crescimento econômico obtido em detrimento dos seres humanos, de povos inteiros e de grupos sociais condenados à indigência e à exclusão. A expansão da riqueza, visível na disponibilidade dos bens e serviços, e a exigência moral de uma difusão equitativa destes números, desses últimos, devem estimular o homem e a sociedade, como um todo, a praticar a virtude essencial da solidariedade, para combater no espírito da justiça e da caridade, onde quer que se revele a sua presença, olha só que interessante, isso é João Paulo II, as estruturas de pecado que geram e mantêm a pobreza, subdesenvolvimento e degradação. Tais estruturas são edificadas e consolidadas por muitos atos concretos de egoísmo humano. Esse é o número 333 do compêndio, quando fala da vida econômica, e esse trecho é da carta ali que está destacada, Solicitudo Reis Sociales, sobre as coisas sociais. E essa carta de 91, muito boa, sobre os 100 anos da Rerum Novarum, enfim. Papa Bento XVI, aqui na Caritatis in Veritate, vai falar que todo ato econômico é também, por excelência, um ato moral, que não dá para dissociar as decisões econômicas de uma vida ética. Ou seja, agora aqui a gente traz essas questões que a gente estava conversando no início da aula. Por que então a gente tem dificuldades e tem uma dissociação sobre as questões econômicas, quando a gente fala das comunidades de fé, de empresas, da família? Então, por que a gente não consegue ter comportamentos éticos? Muitas vezes as finanças, a economia é colocado como um demônio, como um pecado, como algo ruim, então a gente maqueia, não fala, quando vai falar em casa, dá briga. Por isso a importância da gente realmar a economia, trazer ela para o cotidiano e entender que a economia faz parte do dia a dia da vida, das famílias, dos bairros, das comunidades, das empresas, das cidades, pensando o orçamento participativo. É preciso ter transparência, inclusão, solidariedade. E aí, por fim, aqui o Papa Francisco, nessa outra figurinha, fica mais evidente. Vou parar para beber uma. Aí, assim, desde que a gente teve a eleição do Papa em 2013, tanto nos seus escritos, como nos discursos, como nos sínodos, a gente vai conseguir enxergar a economia de Francisco já se desenhando. Então, eu vou encontrar elementos que vão apontar para este ponto de partida deste movimento, vamos chamar assim, esse que a gente costuma chamar, né? Porque não é um evento, não é uma coisa que começou e terminou e vai ter de novo, não. É um movimento, é uma rede de pessoas. Então, a gente tem lá, desde a Evangelii Gaudium, aí a gente tem a Laudato Si, está indicado na figura os capítulos. Depois a gente tem um documento só de questões econômicas de 2018, que é um documento assim, um pouco menos conhecido, mas ele é bem legal. Depois temos os discursos, desde o primeiro que foi feito lá em Lampedusa,
E temos também os sínodos, que agora já estamos no sínodo, né? Esse de Lampedusa vale um destaque. É um discurso meio apagado, ofuscado pela JMJ Rio 2013. Então, aquela viagem foi mais badalada, porque, imagina, tinha mais de 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana, e o Papa fez alguns discursos bem pertinentes sobre as questões econômicas, também aqui no Brasil, né? Mas antes dele vir para cá, a primeira viagem dele para fora do Vaticano foi nessa ilha de Lampedusa, justamente falando sobre as questões das migrações forçadas devido à violência, guerras, as pessoas fome que são obrigadas a migrarem da sua terra, e ali ele falou, basta, chega uma globalização da indiferença, uma economia que mata, e disse ali também, a gente perdeu a nossa capacidade de chorar a dor do outro, assim, inspirado naquela passagem de Gênesis, onde Deus pergunta para Caim, cadê seu irmão, Abel, que ele tinha matado, e ele diz, eu por acaso sou guarda do meu irmão? Sou eu que devo cuidar, sou guardião dele? E aqui é uma grande inspiração. O próprio Papa Francisco, na sua primeira homilia, a festa de São José, ele então diz que nós vivemos o tempo do guardião. Ou seja, nós vivemos um tempo de sermos cuidadores e cuidadoras, porque essa é a vocação originária da pessoa humana. Lembremos, em Gênesis, Deus coloca o homem e a mulher para cuidar, para cultivar. E assim, né, passando por outros discursos e visitas. E tudo isso, como eu havia falado anteriormente, foi apontando para o que viria a ser a economia de Francisco e também o Pacto Educativo Global, que são essas duas grandes preocupações do Papa Francisco, que se exprimiram em forma de movimentos, né? E aí, depois vocês podem, com esse arquivo, se quiserem consultar esses números especificamente, a gente disponibiliza para vocês, porque não vai dar tempo de ler todos aqui. É verdade. E aí, passando... Cuidando do horário, né? Como a gente está dentro de uma escola de fé e política e conselho, né, de leigos, do Oeste 1, vale a pena retomar como que essa intuição está presente dentro daquilo que a gente se propõe enquanto igreja no Brasil, né? Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Né? Vocês já tiveram conteúdo sobre a pessoa de Jesus, o reino de Deus, trabalho, igreja, e como a gente não pode nos alienar dessa realidade. Eu toco em casamentos, né? Toco violino. E aí a preocupação dos padres é tocar as músicas do mundo, né? Então, quando a gente alimenta muitas dicotomias perigosas, né? As coisas do mundo. Aí esses dias eu falei para um deles, falei assim, escuta, né? Não pode tocar mais. A tua roupa quem faz? São os anjos do céu que mandam. Nossa Senhora costurou, ela que produziu o teu iPhone, né, que você usa. Assim, eu perdi a paciência, né? Desculpem falar isso aqui, mas acredito que a gente precisa retomar aquela intuição bonita do Vaticano II, na Gaudium et Spes, sobre as alegrias e as tristezas, de uma reconciliação. O que é o mundo, né? Deus não nos salva da história. Deus nos salva na história humana. É na história. Então, é na história processual que nós fazemos a experiência de Deus concreta, com tudo aquilo que ela contém, suas alegrias, tristezas. Então, o Vaticano II, ali na Gaudium et Spes, olha o mundo com bons olhos, não mais com aquela visão assim pecaminosa, então vamos condenar o mundo, condenar as heresias do modernismo, tudo isso, né?
segundo João 23, é preciso curar com ternura da misericórdia, olhar, né, o que de fato as coisas, a realidade favorecem a vida humana e o que não favorece a dignidade humana, a destruição, né, essa crise socioambiental, enfim. E aqui no Brasil, então, desde 2019, quando nós recebemos a carta do Papa, nós nos organizamos ali na articulação brasileira, como diz nosso amigo do brasileiro, cujo a gente tem como uma referência aqui, uma das referências, o Eduardo, que é a pessoa que a maioria das pessoas lembram quando fala em articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, e esses jovens, então, foram se somando, e essa articulação, ela tem pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, perdão, tanto que jovens, né, que foram para Assis, participaram da nossa festa lá, como adultos, idosos, pessoas que também caminham conosco, né? Que o Papa, ele fez o chamado especificamente aos jovens para estarem em Assis e construir essa economia, mas não é um chamado exclusivo, né? No fim, é a todas as pessoas de boa vontade. E essa articulação, ela produz vários trabalhos, eu acho que muitos vocês já devem até conhecer, e um dos trabalhos mais recentes que a gente fez, que englobava pessoas de diferentes frentes, vamos dizer assim, é o livro Realmar a Economia, este livro aí, A Economia de Francisco e Clara, que saiu pela Paulus, né? Então, é um livro que tem 27 autores, se eu não me engano, acho que é, né? Estamos em 27 autores, com vários capítulos mostrando tanto pesquisas, provocações que a gente faz a partir da economia atual, né, o que nós precisamos realmar e mudar, como experiências práticas que já existem, né, em novas perspectivas. E nós tivemos a alegria de estar colaborando nesse livro, eu e o Augusto, junto com o Ricardo, que é um amigo nosso que trabalha em Curitiba, com a Casa de Francisco Clara na PUC. Nós escrevemos um dos capítulos deste livro, está disponível na editora Paulus, para quem também quiser trazer essa leitura para a sua biblioteca. É uma outra maneira de ter contato com essas experiências. Aí vale destacar algumas questões como aqui no Brasil, como nós somos um país continental e cada jovem, então, foi respondendo a seu modo. Então, eu tenho o pessoal da Economia de Comunhão, criado pela Chiara Lubick, de São Paulo, e que tem movimentos dos focolares espalhados pelo Brasil inteiro, e também a nível internacional, os focolares, a Economia de Comunhão é uma das organizadoras desse evento. Tem também movimento de empresários, movimentos sindicais, tem o pessoal que é mais ligado à área da educação, ao Pacto Educativo Global, às universidades. Movimentos sociais. Então, nós temos várias frentes de trabalho, até tem grupos interreligiosos, tem aqueles que são católicos, que já colaboraram bastante nas suas dioceses, paróquias. A nível de CNBB nacional, nós colaboramos com a cartilha, né, de roda de conversa. Até achamos uma questão muito bonita, enquanto sinodalidade, né, a gente poder produzir um conteúdo de roda de conversa, trazendo a economia de Francisco e Clara para as nossas bases, para o chão a chão, dos grupos de partilha. Então, tem muitas coisas bonitas sendo feitas, vocês podem ver no site, em grupos, né, em articulações de agroecologia, banco de sementes, com mulheres, igual disse o nosso amigo Sérgio aí, o pessoal da Amazônia, as casas de Francisco e Clara, muitas coisas estão sendo feitas, a própria escola aqui de Maringá foi uma expressão bonita, de uma formação boa para o povo, e então é isso, assim, vale a pena dizer assim, se você sentiu no teu coração e quer fazer parte, você já é
um articulador da economia de Francisco e Clara, se envolva, estude, converse, busque repensar como que eu posso organizar isso aqui na minha comunidade, como que eu posso... Na minha vida, eu acho, né? Principalmente, né? E na vida pessoal de cada um. A gente sempre tem coisa que pode melhorar nessa questão econômica, nossa relação com as finanças, com os recursos, a sustentabilidade, né? Então, eu acho que tudo isso é bem importante. E aí, finalizando esse recuo para trás, a economia de Francisco, então, é expressão concreta da dignidade humana, bem comum, da subsidiariedade, da destinação universal dos bens, que a doutrina social da Igreja nos apresenta. Cada um desses pontos daria um curso à parte aqui, né? Uma aula. O princípio da solidariedade. O Papa Francisco, ele avança a reflexão, ele provoca, né? E aí, como dissemos, em 2019, ele escreve essa carta aos empreendedores, economistas, pesquisadores, agentes de mudança, e pede uma economia diferente. Olha só que interessante aqui, né? Quando eu disse de João Paulo II, que critica comunismo, capitalismo, que pouca gente fala, né, sobre isso, mas, enfim. O Papa Francisco diz, uma economia diferente. Mas como é que vai ser, né? Perguntam os periodistas, os jornalistas mais curiosos, o que é essa economia? Ele diz que faz viver, que não mata, que inclui, não exclui, que humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta, que a gente construa juntos. E aí o convite era para estarmos juntos, nos conhecermos e estabelecer um pacto para trazer a alma à economia, realmar a economia do amanhã. E ele, então, nessa carta, escolhe Assis como um lugar inspirador dessa nova economia, porque ali Francisco de Assis, se despojando, escolhe Deus como estrela guia, né? E aqui é interessantíssimo que dessa escolha de pobreza brota uma visão de economia que permanece extremamente atual. A gente poderia se perguntar, que visão é essa de economia que permanece atual? Bem, Francisco escolhe como senhor não o dinheiro, né? Lembremos aquela passagem que Jesus diz, você não pode servir a Deus. Ele não diz ao demônio, a Deus ou ao diabo. Não, ele diz ou a Deus ou ao dinheiro. E na época de Francisco, como eu relatei um pouquinho aqui, as relações econômicas, né, uma queda do feudalismo, do regime feudal, o surgimento dos burgos, o dinheiro começa a virar o Deus ali, as moedas de troca, a desvalorização da vida humana. E ele ali, os franciscanos, no século XIII, a Ana pode falar com mais propriedade, porque ela esteve lá presente, eles criaram experiências interessantes de nova economia ali, de novas relações, porque naquela época se vivia muito questão da usura, né? Poderia explicar um pouquinho? Sim, naquela época, os usurários, então, seriam, no caso, os agiotas de hoje em dia, que emprestavam dinheiro para as famílias, cobrando juros exorbitantes. Essas pessoas, quando elas não conseguiam pagar esses juros, então, elas acabavam sendo presas, né? Os homens acabavam sendo presos, e o que fazia com que, muitas vezes, as mulheres tinham que, inclusive, entrar para a vida de prostituição. Depois desse contexto vai surgir, por exemplo, o Santo Antônio ali ajudando as mulheres a sair dessa situação. É uma história curiosa, né? Mas os frades, então, olhando essa vida das pessoas, eles começaram a pensar que eles poderiam ajudar as pessoas a não recorrerem a esses empréstimos com os usurários. Então, eles criaram os primeiros bancos solidários de que se tem notícia.
E aí eu estive lá no Monte Frumentário, que é onde ficavam esses bancos, que eram, então, os frades tinham as colheitas lá, as sementes, e eles entregavam os primeiros protótipos de cartão de crédito, era como se fosse um valezinho para a pessoa trocar por sementes, e o interessante é que eles cobravam somente uma parte das sementes, como se fossem os juros, para a subsistência dos freis. Então, tinha toda a questão da própria subsistência da comunidade franciscana, e também fazer com que as famílias tanto não passassem fome, e também com que os chefes de família, no caso, não fossem presos por conta dos usurários, né? Isso é uma realidade muito interessante, e é uma das primeiras experiências de bancos solidários que a gente tem notícia, vamos dizer assim. E é um lugar bem bonito. Muito, muito bacana. E aí, nessa carta, ele então faz essa referência a Assis, ao seu predecessor, João Paulo II, como eu já disse. E aí agora a gente entra em alguns princípios básicos dessa economia de Francisco, o mercado como instrumento, né? Ou seja, não há essa idolatria, essa ideia de que há um livre mercado, autorregulador, que tudo vai dar certo e quem paga a conta sempre são os pobres, né? Como se fosse mágico, né? O equilíbrio acontecesse de uma maneira natural e que fosse mágico, sem que precisasse de uma terceira pessoa ali, no caso do Estado, para diminuir ou amenizar esses desequilíbrios, por exemplo, a concentração de renda. Então, aqui o mercado, por ser visto como um instrumento na economia apenas, né, ele precisa de alguém que o regule, no caso, alguém que venha amenizar essas desigualdades. Então, está aí o papel do Estado. A gente já tira esse dogma do livre mercado como salvador da pátria e que vai solucionar todos os problemas, que a gente sabe que são uma falácia, né, do neoliberalismo. O Papa Francisco chama isso, né, na Fratelli Tutti, de um pensamento repetitivo, pobre, essa ideia, né, quase como que um dogma de fé neoliberal, de que as coisas vão dar certo, vai se resolver, vai regular. E isso que a Ana diz do papel do Estado, infelizmente a gente não vai poder passar ponto a ponto, mas na número 351, quando fala da vida econômica, né, no capítulo 7, a segunda parte ali da doutrina social da igreja, no compêndio, número 351, ali ele vai trazendo muito bonito essa ação do Estado, que no fundo é o princípio de solidariedade e subsidiariedade em favor dos mais vulneráveis. Porque se não tem alguém que regula, é claro que quem tem mais vai querer sempre mais. Então, é preciso olhar a distribuição equitativa dos bens, dos serviços. Então, a doutrina social da igreja fala muito sobre o papel do Estado como agente regulador também. E pouca gente sabe, né? Quando você vai falar o papel do Estado, nossa, meu Deus do céu, você quase apanha, né? Mas isso é a doutrina social da igreja, né? Nenhuma novidade, né? Enfim, não há uma idolatria do dinheiro, né? O consumismo, a cultura do descartável. E aqui vai entrar muito importante a questão do consumo e a cultura da indiferença, né? Porque o Papa Francisco acaba tudo sendo, entre aspas, diferentes óticas de um mesmo problema, que é o individualismo, né? Então, eu estou centrado apenas em mim. Isso faz com que eu coloque o dinheiro, muitas vezes, como um Deus, vamos colocar assim, da minha vida. Isso me fecha os olhos para a vivência comunitária, para os problemas dos meus irmãos e os problemas da casa comum. E aí eu acabo nesse frenesi de trabalho, consumo coisas para me trazer uma satisfação imediata. Isso tudo vai levar a um excesso de coisas, a um problema, por exemplo, se a gente pegar como um exemplo, né? A questão do mercado têxtil, das roupas. Então, eu tenho um consumo exagerado de roupas, e essas roupas não são descartadas, elas
vão lá formando aqueles desertos gigantes que tem no Atacama de roupas e um problema ambiental. E, além disso tudo, leva um problema financeiro, porque as famílias ficam endividadas, e aí ela está endividada por consumir, por tentar preencher algo, né, a falta de algo com consumo sem ter porquê. Então, ela não consome para melhorar a qualidade de vida dela, pensando nas implicações éticas e sociais. Ela consome simplesmente para, às vezes, aliviar o fardo da própria vida dela ser aquela vida em que está lá maçante no trabalho, enfim. É um ciclo que a pessoa entra que muitas vezes não que ela colocou o dinheiro como prioridade porque ela quis, ou porque, nossa, o dinheiro é tudo para mim. Mas, às vezes, por uma necessidade do próprio sistema capitalista que quer colocar o trabalhador nessa dependência, né, para que ele, precisando consumir e desejando itens que ele não pode comprar, ele tem que trabalhar muito mais. E gera uma cultura do endividamento, né? A pessoa tem que ter suas dívidas, parece que é um mantra, né? Assim, você tem que ter dívida para ter força, para lutar, enfim, essa cultura perversa do consumismo, do endividamento, aí soma-se a isso os jogos, né, de azar e essas coisas do day trade, de ganhar dinheiro fácil, rápido, como uma magia, né? O Papa Francisco, na Laudato Si, curiosamente, né, mais de 60 vezes aparece a palavra consumo, consumismo, consumir, e no capítulo 6 ele vai trabalhar muito bem isso. O estilo de vida consumista, ele é insustentável em todos os sentidos. Ele é insustentável para a pessoa ela mesma, para o meio ambiente, para a sociedade. Para a economia também. Então, ele trabalha muito a necessidade de a gente olhar alternativas concretas a esse estilo de vida consumista, que, como a Ana disse, tem a sua raiz no individualismo, a indiferença, que gera injustiças sociais. Vale a pena a gente ler esse capítulo 6 da Laudato Si com calma, porque ele dá algumas pistas muito interessantes ali para uma espiritualidade, uma educação ecológica. E aí nós temos também a atividade empresarial e o lucro e serviço da vida, tanto que isso é uma das vilas da economia de Francisco, inclusive, que é vocação e lucro, e que a gente entende que as atividades empresariais, ou seja, os empreendimentos e as empresas, elas têm tanto que gerar produtos e serviços que favoreçam a vida, em todos os sentidos, não que destruam a vida de alguma forma, e além disso, o lucro também tem que estar a serviço da vida, e as empresas têm um papel social, que é de geração de empregos, né, de trabalho mesmo de qualidade, não é de subemprego, não é de trabalho precarizado, e o lucro ali também, que deve existir para que a empresa ela seja sustentável economicamente, ou seja, ela consiga sobreviver, mas em que a atividade principal de uma empresa não seja apenas a geração de lucro para uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas solucionar problemas, tanto da nossa vida como do meio ambiente. Mas o problema hoje é que, em detrimento do lucro, a gente gera mais problemas e está gerando mais morte do que vida. Então, assim, é uma inversão mesmo da lógica, e existe uma vila de trabalho que trata sobre esses temas na economia de Francisco. E a gente tem também o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico como dois pontos a serem observados de uma maneira muito simples e rápida, né? O crescimento econômico seria, então, o quanto que um país produziu de riqueza em números, e o desenvolvimento seria fazer com que essa riqueza que foi produzida ela fosse distribuída de maneira equitativa, principalmente no sentido de olhar para as pessoas que não têm renda, ou as pessoas mais pobres, mais marginalizadas, e que o fruto desse crescimento, dessa riqueza, chegue para elas também, não fique concentrado, né? Então, todas as políticas econômicas, né, economia neoliberal e a economia que a gente vive hoje, ela vai ser direcionada sempre para o crescimento da economia a qualquer custo. Então, eu cresço, e a famosa frase, depois eu reparto, que nunca acontece, depois eu reparto. Então, a gente tem que inverter o nosso olhar para o desenvolvimento. E aqui a gente tem lá na economia de Francisco várias economistas, e o legal é que são economistas mesmo, mulheres, que elas lideram pesquisas e trabalhos nesse sentido.
Então, a gente tem lá tanto a Mariana Mazzucato, que tem livros incríveis, como, por exemplo, O Estado Empreendedor, que é muito legal, uma leitura que eu indico para quem quiser. E nós temos também a Kate Hoggart, que é mais conhecida como a Kate da Rosquinha, né, que escreveu um livro chamado A Economia Donut, onde ela explica que uma economia, para ser considerada desenvolvida, ela tem que seguir vários outros aspectos, e é muito interessante, porque até o desenvolvimento econômico em si, ele tem que ser revisto enquanto conceito, ele tem que ser priorizado, sim, mas a maneira com que a gente também enxerga o desenvolvimento, ele tem que ser revisto. Então, a Kate, ela cria um modelo para medir o desenvolvimento, e esse modelo vai considerar as questões de igualdade salarial, as questões ambientais, inclusão, muitas outras coisas que o nosso modelo da economia tradicional ele não vai considerar. E, curiosamente, os países desenvolvidos, Mais desenvolvidos. no gráfico que ela apresenta, esse índice da rosquinha, estão lá embaixo, né? E aí o pessoal ficou maluco, né, com ela. Como pode? A gente é um país rico e está lá embaixo. Justamente porque ela analisa tantas outras variáveis, como a Ana falou, as questões ambientais, de gênero, de violência, preconceito. A igualdade de salários é um negócio que puxa muito para baixo. O país é muito rico, mas a diferença salarial entre uma mulher e um homem é gigante. Se você pegar uma mulher preta e um homem branco, é estratosférica, por exemplo, né? A quantidade de gases, poluentes, tudo isso é colocado dentro desse modelo, né? Então, esses são alguns princípios que as nossas atividades, elas seguem. E aí, passando rapidamente o agora... Papa pede para a gente, então, agir, incidir concretamente nas universidades, trabalho, sindicato, empresas, e ele chega até a dizer de maneira bem forte, né, para nós, ou vocês se envolvam na história, ou ela passa por cima de vocês, né? Que esse encontro em Assis que nós tivemos, o ano passado, em setembro, tivemos 2 encontros online, né, virtual, 2020, 2021, 2022 finalmente, lá, que seja o impulso inicial de todo um processo que a gente está vivendo como vocação, cultura e pacto. E nessa, a gente precisa, então, aceitar estruturalmente que os pobres têm dignidade suficiente para participar dos nossos encontros, debater, levar o pão para suas casas, superando uma visão de um assistencialismo, mas de um olhar participativo, de prioridade, do lugar do outro, né, na nossa vida. Sobre isso ele falou no discurso para nós o ano passado, que não basta ajudar os pobres, é preciso repensar o papel, né, dos pobres na nossa vida. E se nós não amarmos os pobres no sentido de, eu vou ajudar, eu vou repartir, ele diz, é isso que o capitalismo busca fazer. Ele, olha, se der, eu te dou um pouquinho. E aí, com isso, o Papa, então, nos diz, a gente criou riqueza, mas não gerou comunhão, não gerou partilha. Então, ele diz, a nossa geração gerou riqueza, mas não gerou felicidade, partilha, comunhão, criou egoísmo, né? Pequenas ilhas, né? E assim é como é estruturada a economia de Francisco, 12 vilas de trabalho. Então, como a gente pode perceber, tudo está interligado e ninguém se salva sozinho, como diz o Papa Francisco, né? Então, a economia tem a ver com finanças, humanidade, agricultura, justiça, energia, pobreza, lucro, vocação, negócios, transição, gestão e dom, trabalho e cuidado, políticas públicas de felicidade, CO2 da desigualdade, vida, estilo de vida, negócios e paz e mulheres pela economia. São grupos de trabalhos que agem a nível internacional, latino-americano, regional. E a maneira com que a gente respondeu, então, o chamado Papa Francisco, foi especificamente com um projeto chamado Educação Financeira para a Vida. A gente vai passar rapidinho para poder deixar um tempo para interagir com vocês, né?
mas o nosso projeto, ele... Volta o slide para mim, por favor. Desculpa. Ele visa, então, unir os conhecimentos de economia da doutrina social da igreja e da espiritualidade cristã, principalmente franciscana e ignaciana, para que a gente possa entender que a educação financeira é importante nas famílias, comunidades também, empresas. Não a educação financeira nos moldes do capitalismo neoliberal, mas é uma educação financeira que gere vida. Então, a gente tem isso como um ponto de partida. Então, nessa dobradinha entre finanças e espiritualidade, essa é a nossa resposta, nossa maneira, né, de encarar esse chamado do Papa, porque são temáticas que também são consideradas, né, a finança, dinheiro, como eu já disse várias vezes, um tabu, né? E espiritualidade, muitas vezes a gente acha que é uma atividade piedosa, intimista, que a gente faz ali aos finais de semana para cumprir um preceito religioso, mas não, espiritualidade tem a ver com ruá, com pneuma, com movimento, com aquilo que dá sentido à vida, com aquilo que nós somos, agir no mundo. Espiritualidade é o que somos nós. E sobre isso o Papa tem nos provocado sobre um capital espiritual. Ou seja, então, dentro da educação financeira para a vida, nosso projeto, a gente olha o que move, qual é o sentido das coisas, qual o valor que a gente dá, ou que as coisas têm, né, para a nossa vida, para o nosso trabalho em família, em comunidade, nas empresas. E aqui é quando a gente Tá sozinho. e apresentamos um outro, enfim. Nossa missão de despertar a importância de uma educação financeira para a vida, né? Que ajude as famílias. Hoje em dia, né? Quantos brasileiros vivem as situações, né, de endividamento, inadimplência, brigas por questões financeiras, né? E os valores, que é a comunhão, diálogo, inclusão, participação, misericórdia, educação integral e sustentabilidade. Um pouquinho da nossa trajetória, né, que já estamos tocando em algumas plataformas de rádio. Temos um programa de rádio gravado, podcast. E são programas justamente com os temas que a gente trabalha presencialmente, com a FV a gente também trabalha digitalmente. A gente começou digitalmente porque quando nós iríamos para Assis veio a pandemia, na Covid, e a gente começou a gravar os conteúdos e se espalhou muito, né? Já está até desatualizado esse slide, porque já está em 50 países e o podcast já está com 23.500 reproduções. Então, é um pouco do caminho que a gente foi seguindo. E ali vocês podem encontrar conteúdo formativo para ajudar no desenvolvimento, né, da formação integral de vocês, das comunidades. Conteúdo sobre Bíblia, Sagrada Escritura e finanças, os santos e o dinheiro, como que os homens e as mulheres de fé usavam os recursos financeiros a serviço da vida. Questões de economia comportamental, né, de psicologia econômica, que é um forte aliado para uma educação financeira para a vida. E tem, então, mais de 200 episódios. A gente fez alguns cursos, atividades com o Espaço Magis Manresa, o Centro Social Jesuíta, com as mulheres, né, educadoras. E escrevemos em algumas revistas, também de alcance regional e nacional. E é isso, gente. Basicamente. Volta ali. Quem quiser escutar os nossos programas, tem tanto no YouTube, depois a gente pode mandar o link, mas também em qualquer plataforma de áudio dessa que a gente escuta música tem. É sempre esse porquinho verde. Então, se vocês verem ali o porquinho com fundo verde, é o nosso programa, né? A gente vai no YouTube também. No YouTube, no nosso site também tem, né? E aqui tem um pouquinho das fotos da economia de Francisco. Na primeira foto ali, da esquerda para a direita, é a gente fazendo uma oficina de educação financeira para a vida. Aqui é um jovem de cada continente, com o Papa Francisco antes dele se encontrar conosco.
E nós temos o Papa Francisco, então, já falando conosco no dia do evento, né? E um pouquinho da América Latina, do México. Que é a prefeita de Assis. Mais fotos. Aqui, A Kate. aqui é esse lugar que a Ana falou, do Monte Frumentário, onde nasceram as experiências lá dos franciscanos, os Monte de Piedade, né, de partilha. E a Kate da Rosquinha ali. Aqui é a Kate. A Kate Robert, né? E a gente lá na frente da Basílica, e aqui essa parte você pode cortar da gravação. Dando um beijinho na careca do Papa. Alguns apoiadores, e é isso. Olha, e aí, deu bem certinho, assim, 15 minutos para a gente falar com o pessoal no final. Aqui, querido, vamos estar vendo outra coisa. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Pronto. Só não podem perguntar o porquê, como foi aquele beijinho lá. Maravilhas, parabéns, né, Alcides? Maravilhoso essa fala. E antes do Alcides começar a fazer os questionamentos, alguém tem algum questionamento, alguma coisa, eu queria falar aqui para o Augusto e para a Ana, que nós também temos pessoas de fora do estado. Tem uma Juraci, que é do Nordeste, eu acho que tem mais algumas pessoas que é de São Paulo, que está presente conosco aqui. Então, praticamente foi encaminhada para o Brasil quase, algumas pessoas não estão participando hoje. Mas agradecer a presença da Juraci, que é lá do Nordeste. Que legal. Qual o estado? Qual cidade? Juraci, de qual estado você é aí? Pode escrever no site também, você também pode falar também, se quiser falar um pouquinho da sua vida aí no Nordeste. Só o microfone está fechado, Juraci, se quiser falar. Nós temos muitos amigos ali no Ceará, na Paraíba, na Bahia, e graças a Deus, por isso que é legal, né, de falar da economia de Francisco e Clara. Aí na tua localização deve ter alguém, e se não tiver, que seja cada um de nós, né, esses animadores, né. Ela está com um pouco de dificuldade para abrir o microfone, mas assim que ela abrir o microfone, ela vai estar falando. Enquanto ela vai tentando, eu passo para o Alcides. Na hora que você abrir, Juraci, pode falar e interromper, beleza? Isso, fica à vontade. Ela abriu já, pode falar, dona Juraci. Oi, gente, boa noite. É um prazer novamente estar com todos. Sou Juraci, eu sou de Teresina, Piauí, bem Nordeste, lá da Pontinha, né? Legal. E a gente está há um bom tempo participando do CNLB arquidiocesano. Eu sou também equipista, ou seja, do movimento dos equipistas do Brasil, da qual a Edi faz parte, e outros tantos colegas daqui da região e São Paulo também, além da região sul. E sou equipista, docente, eu sou uma professora. E atuo ainda, participo, sou docente do ensino religioso nesses últimos anos, depois da pandemia, né? E a gente tem um bom trabalho, mas num conjunto, CNLB, equipes docentes, SEBs, juntos, tem outros movimentos inclusos, mas a gente está sempre nesse coletivo. Todas as atividades das pastorais, a gente vai tentando se articular, realizá-las ou efetivá-las conforme as nossas possibilidades. Obrigado, Alcides. Legal. Muito prazer. Gostado de todos os outros, dos né, padres que estão sempre presentes no nosso curso. Então, assim, procure estar atenta os dias do curso, não perdê-lo, tá sempre, para repassar para o pessoal quais as temáticas discutidas. Muito bom.
Parabéns, muito prazer, Muito Juraci. bom, muito bom. Muito bom. Assim, antes de passar, acho que o Walter levantou a mão, está na fila, quem mais quiser, pode acionar a mãozinha aí também, que a gente vai colocando na fila aqui, tá? Mas quero parabenizar a Ana, desculpa, pessoal, e o Augusto, né? Muito boa, foi muito boa mesmo a contribuição de vocês, muito valiosa, muito rica, né? Colocando realmente um conteúdo, um conhecimento à disposição de todos que estão aqui hoje. E fica o convite aí, né? Se quiserem, se puderem estar participando conosco, em mais algumas outras oportunidades, a gente vai ficar muito agradecido. Walter, você quer comentar? Fica à vontade, Walter. Não, eu acho que eu devo ter levantado a mão sem querer. Eu estava acompanhando e estou com dificuldade de acompanhar as aulas do curso, mas estou bastante feliz que eu consegui acompanhar essa. Que legal, Que Walter. bom. Muito feliz. Aqui no chat tem a fala da Cláudia, que ela escreveu: tenho tido dificuldades em conversar com grupos que têm competência diversa de trabalho e se dispunham a partilhar o conhecimento e partilhar o trabalho. Fala da Cláudia Acho Ferraz. que a Cláudia está aí ainda, né, Cláudia? Se quiser contribuir, Cláudia, fica à vontade. Pode Sérgio falar. também, pode A falar, Cláudia, Sérgio. ela disse também que participou da escola de articuladores. Que legal, Legal. Cláudia. Ela disse que está sem microfone. Se quiser participar aí pelo chat, Cláudia, aí você pode colocar que a gente reproduz, tá? Sérgio, fica à vontade. Não, que coisa linda, né? Dois jovens. Quando eu disse lá no começo que eu tenho muita esperança. Ai, os jovens. Os jovens é esse presente de duas formas. É um presente que Deus dá para essa natureza humana de Deus aqui no nosso meio, na nossa vida, no nosso cotidiano, para encher de energia e de alegria e tocar em frente, ir em frente. Então, o jovem nos dá esse norte, nos mostra esse caminho, né? E é um presente também em relação à disposição de aprender e ensinar. Essas são duas virtudes importantes do jovem. Quando a gente dá abertura aos jovens, infelizmente, dá a impressão que nós temos a chave dessa abertura, né? Quando, na realidade, eles são os grandes protagonistas, né? E é bonito ver essa paixão, né, essa alegria desses jovens falarem sobre de estarem lá junto com o Papa Francisco e da economia de Francisco, que isso possa nos contagiar. Eu me lembro do estudo que eu disse aí em 2021, aí na Universidade de Maringá, que deve ser do estado deles, né? Não sei se do estado, é de vocês, né? E lá, Dom Classen, quando ele faz a abertura, ele diz que lá na faculdade da Uningá, ele conseguiu, com o pessoal da direção da Uningá, colocar alguns jovens economistas para poder serem os professores cátedras da economia da universidade. E eles trazerem dentro do ensino de economia essa modalidade da economia de Francisco, é isso que eu falo que é fundamental quando eu disse lá atrás da estrutura, porque nós estamos formando novos jovens, vários adolescentes estão estudando nesta universidade, e lá eles estão aprendendo também, dentro da grade curricular, um pouco do que é essa nova economia, o que é realmar, né? Tem um padre daí do Paraná que ele escreveu uma música muito bonita que chama Realmar. Eu coloquei no nosso grupo. Depois, ouçam lá a letra dessa música, né? Que é uma homenagem a esse encontro que os jovens tiveram lá em Roma, lá em Assis,
com o Papa Francisco. Então, foi muito importante Dom Classen falar sobre isso, porque é fundamental que a gente comece a formar para essa nova economia de Francisco novas mentalidades. Eles falaram sobre a cultura, né? É fundamental que se trabalhe a cultura, e começa com os jovens. Então, os jovens, o Papa, quando chama os jovens, ele chama o jovem e dá data de idade, de jovens até 25 anos, se eu não me engano. Né? 35. 35, né? Era 30, 35, né? Então, eu, como jovem de 65, estou fora dessa idade, né? Então, para dizer assim, que tem várias estruturas da Escola da Economia de Francisco que ela passa pela formação humana. Por isso que o Papa depois vai falar sobre o novo humanismo, e ele escreve The Letter, que é a carta, que vai falar da Laudato Si, bem contundentemente, sobre essa questão. Inclusive, agora ele está revendo a Laudato Si para fazer uma segunda versão da Laudato Si. Né? Então, é importante que nós estejamos atentos em relação a isso. E dentro dessa estrutura da Escola de Economia de Francisco, ele tem a questão econômica, como que tratamos o dinheiro na vida do cotidiano de cada pessoa. Ele fala da questão também da economia na vida das pessoas com relação a outras pessoas, com relação a outro país, a outra cultura, a novas culturas. Então, o Papa Francisco é contundente nessa questão, porque nós só vamos mudar o mundo na hora que nós começarmos a mudar concretamente a nossa maneira de pensar, como escola, como educação, com cultura, com uma nova forma de enxergar o homem e a humanidade. Eu quero tocar aqui num assunto importante que aconteceu em 2023, não sei se vocês se lembram, e o Papa fez um discurso sobre esse assunto, que foi mais de 300 pessoas que morreram lá na Grécia, que eram paquistaneses, que estavam vindo lá no Mar da... Tá bom. Alcide, acho que o Travou, Sérgio pegou. travou o Sérgio. Mas daqui a pouco ele deve voltar lá. Se mais Travou. alguém quiser contribuir, à vontade. Suzana, eu compartilhei o link aqui, feito por algumas amigas de Minas, um subsídio catequético bem legal para trabalhar economia de Francisco e Clara com as crianças. Acho que é R$5 pela Paulus. É um livrinho muito legal, muito bom mesmo. Se alguém quiser também dar mais alguma contribuição, muito boas falas do nosso irmão Sérgio aí, e acredito que é bem por aí. Educar para novas economias, é preciso criar cultura, né, nova, e isso vem através da educação, certamente. Eu poderia falar um pouquinho, né, dos trabalhos que você faz também na escola. Eu leciono uma aula de projeto de vida às crianças e adolescentes, e é muito interessante porque a gente está incluindo nesse material toda essa questão de formação humana, as questões de fraternidade, solidariedade, de sustentabilidade, também de educação financeira, mas nessa perspectiva e nessa ótica de formação humana mesmo, né, integral. Isso é algo que eu estou no meu primeiro ano com as crianças, mas já tem surtido um efeito muito bom, e eu acho que é onde a gente tem que levar mesmo, né, formar as crianças e os jovens. Eu sei que tem as dificuldades, porque muitas vezes essas crianças, esses jovens, eles estão com a mentalidade fechada,
bem fechada por estar convivendo com adultos que têm essa mentalidade também. Mas eu acredito muito na insistência, eu acho que de tanto a gente falar com eles, em algum aspecto, em certo momento, vai começar a abrir o ouvido, vai começar a abrir o coração para tentar pensar de uma maneira diferente, né? Eu também escreveram aí no chat, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem com o Francisco é ser recebido, às vezes, nos ambientes eclesiais, pelos próprios líderes, né? Que tem muitos líderes que não compram essa briga, porque quando você fala de economia de Francisco, você mexe com dinheiro, como o Augusto já falou, e na igreja mesmo a gente tem estruturas muito desiguais, basta você pegar às vezes uma paróquia, uma capela da mesma paróquia, que não tem nada e a outra tem muitos recursos, e a gente já não consegue pensar essa comunidade assim, parece que cada um é um isolado, e as questões de dinheiro, infelizmente, às vezes aparecem em privilégio em outras pessoas, então essa é a minha opinião, porque que a economia de Francisco, existe muita resistência por parte dos líderes, porque o pacto educativo é muito mais fácil de você abraçar, no sentido tipo, educação, né? Enfim, mas a economia de Francisco mexe no bolso e vai mexendo nos privilégios das pessoas. Mas eu acho que dentro das comunidades tem muita coisa para ser trabalhada, porque, na verdade, gente, tem muita coisa que já é economia de Francisco, que é feito já. Então, a gente só precisa integrar e dizer para a pessoa, você sabia que isso que você faz, isso tem os princípios da economia de Francisco? E fazer elas conhecerem isso. Mas é um trabalho de formiga mesmo na base, você tem que ir devagar, mesmo que seja um pouco desafiador, né? Aqui para a gente, na nossa região, é muito difícil, muito difícil. Mas a gente encontra caminhos através do Educação Financeira para a Vida, de trazer as reflexões a partir disso, né? Então, a gente, às vezes, traz uma problemática da realidade financeira das pessoas. A partir desse problema, a gente começa a fazer ela refletir mais profundamente sobre outras coisas e apontar os pontos cegos da economia, da vivência nossa com o dinheiro. Então, assim, é mais ou menos por aí que a gente tem caminhado, né? Mas realmente é um desafio, né, Augusto? É um desafio, mas não é que é para a gente desanimar, é para a gente animar. Eu acho que algumas coisas aqui para esse grupo, né, do Laicato Oeste 1, que seria como um farol animador de esperança, a economia de Francisco, ela é leiga, jovem e ressalta a importância das mulheres. E aqui não entendo, né, jovem só essa coisa da idade, mas Coração jovem. o aspecto que eu queria destacar é que quando o Papa convida, ele não coloca no guarda-chuva clerical. Então, por exemplo, o dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, ele não dá as cartas, ele não diz o que é isso, o que é aquilo. Então, são os jovens nas partilhas, nos encontros dos diferentes, é um movimento ecumênico. Não tinha assim, vai ter missa, tem que ser católico, praticante. Não, é interessante isso. O dicastério, o cardeal, que é muito bom, Michael Zarn, ele acompanha. E o próprio Papa também acompanha, no sentido de eu estou aqui, caminhando junto, numa sinodalidade bonita, né? E aí, outra coisa que eu queria destacar, eu escutei isso ontem, mexeu muito comigo. Qual que é o monumento que o Papa Francisco está deixando? Qual é o legado dele, né? Nesse decênio, 10 anos, seu pontificado, qual vai ser o legado que ele deixa? Qual o monumento? Qual o grande feito que ele vai deixar? E esse foi feito por uma provocação de uma teóloga argentina, que inclusive é amiga do Francisco e trabalha na Comissão Teológica Internacional. E ela disse assim, olha, o pensamento social do Papa Francisco, que ele resgata a doutrina social da igreja, né, que ele avança, esse talvez vai ser o grande patrimônio que ele vai deixar
para a humanidade e para a igreja. Essa capacidade de olhar as questões sociais e dizer a gente tem que estar envolvido, penetrado, mergulhado e anunciar boas novas. Então, eu achei muito bacana isso que ela falou, que poucos pontificados duraram 10 anos, e qual que vai ser o legado, grande monumento, né, desse pontificado do Francisco. Muito bom. Mais alguém querendo participar? A gente já está quase no nosso horário. Cláudio, fica à vontade, Cláudio, por favor. Olá, boa noite. Eu tenho não seria uma dúvida, tá? Uma reflexão, mas aí vai acabar derivando para um questionamento. A gente tem diversas realidades de diversas dioceses no país, né? Algumas dioceses, elas têm uma capacidade financeira não exagerada, mas eles sempre mantêm um colchão, uma tranquilidade. E geralmente esses recursos, eles ficam, quando tem esse colchão, eles ficam em determinados níveis de investimento. E geralmente são níveis de investimento muito baixos, né? Coisa, no máximo ali, não muito mais que um CDB, uma aplicação financeira com pouca rentabilidade, né? O Brasil também tem uma realidade um pouco diferente de muitos países. Então, por exemplo, hoje, a maioria das aquisições do setor público é feita por processo licitatório, né? Eu sei que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas eu queria que vocês dessem um ponto de vista de vocês, do que vocês acham da igreja participar ativamente, principalmente nos segmentos de educação e saúde, criar uma associação com essa capacidade financeira que tem e participar dos processos licitatórios para, oferecer um serviço de qualidade para a população. E isso a gente sabe que, assim, a maioria dos processos licitatórios é o maior preço possível, a maior margem de lucro possível, e geralmente não é a melhor qualidade do serviço e dos produtos que são entregues ao poder público, né? E 2, que seria, vamos dizer assim, uma forma até que não é o objetivo, mas em termos de rentabilidade, seria muito maior do que o tipo de investimento que a gente tem hoje, que a maioria das dioceses fazem. Mas a gente conseguiria, eu acho que, criar um impacto social, gerar uma melhoria na condição de vida das pessoas, das comunidades, né? E também uma forma de tá trabalhando essa questão desse recurso para ele não virar só uma poupança de uma determinada diocese ou comunidade. A gente sabe que não são todas que tem, mas algumas a gente sabe que tem. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Muito bem. Olha, eu acho essa ideia genial. Eu acho muito bacana, até porque sai da esfera, né, de deixar o dinheiro no mercado financeiro ou numa instituição bancária, que isso é um outro critério também que a gente tem, né? Muitas dioceses e paróquias, elas deixam nos bancos tradicionais, e a gente não sabe o que esse dinheiro está financiando efetivamente, né? Então, quando eu coloco enfim, um propósito, vamos dizer assim, essa não era a palavra, mas, enfim, eu financio uma atividade, essa era a palavra, né? E vai trazer essa melhora para a comunidade, é justamente essa a essência da economia de justiça. Está aí um meio disso acontecer, né? A gente vai pegar recursos, vai ter planejamento, vai ter gestão, vai ter administração, mas fazer esses recursos trabalharem da maneira possível, não para potencializar só o lucro pelo lucro, mas também
para promover a vida e melhorar a dignidade das pessoas. Show de bola! Eu gostei dessa ideia. E você? Olha, um dos documentos que a gente citou ali, 2018, O Economics que fala sobre as questões econômicas, entra nas questões éticas, e, assim, um pouco da reforma que o Francisco foi eleito para isso, porque depois da grande crise, veio a igreja ali com Bento XVI, e as questões do escândalo financeiro e pedofilia, os cardeais em conclave botaram ele, ó, tu vai dar cabo das reformas que a gente precisa. E isso ele, numa entrevista, disse, olha, eu estou fazendo aquilo que me pediram para fazer. Claro que ele faz do jeito dele, no estilo dele. Criou o grupo dos cardeais, o G9, né, os C9, né, como se diz. E agora tem um cardeal brasileiro, né, Dom Sérgio. E as reformas econômicas que o Francisco tem feito, ele quase extinguiu o Banco do Vaticano, você tem ideia. Cortou ali de circulação mais de 90%, porque estavam financiando coisas não muito boas, servindo como lavagem de dinheiro, enfim, as questões intra-eclesiais, talvez essa tua pergunta, ela está se referindo a isso, as questões éticas, sustentáveis, e como que há uma sustentabilidade econômica para uma instituição que existe para a evangelização, e não para si mesma. Então, qual é o sentido de uma Mitra ter 5 milhões em caixa? 5 milhões investido? Então, a pergunta, assim, forte, boa, para que a gente, enquanto leigo, que estuda, que entende os processos da igreja, que olha as questões do mundo, igual você falou, de licitação, que aí entra as questões do terceiro setor, né? Tem um amigo nosso que trabalha em São Paulo, muito bom, um advogado, que fez um doutorado na área do terceiro setor, e como que a igreja, então, entra nessas questões educacionais, da saúde, e como que ela poderia ainda mais, como você disse, né? Ainda mais participar, porque qual é o sentido dela pegar esse dinheirinho, como você falou, de botar num CDB, ou de botar como a Ana colocou, né, num bancão, para quê? Quais são os investimentos éticos que hoje existem? As instituições como jesuítas, franciscanos, eles já estão revendo isso, claro, fruto de todo um processo de reforma vinda desde o Vaticano, né, com o Papa Francisco, mas a gente tem aqui 2 documentos, por exemplo, um da Ordem Franciscana, dos menores, e outro dos jesuítas, revendo, e aí, onde a gente vai botar o nosso dinheiro, a gente vai fazer a aplicação aonde, qual que é o princípio ético que nos norteia. Eu acho, assim, que a tua pergunta, reflexão, provocação, é a grande sacada, o grande calcanhar de Aquiles que as nossas lideranças, né, um dos calcanhares de Aquiles, está, olha, não vou encarar isso aqui, porque a Ana falou, há desigualdades intra-eclesiais, de uma diocese para outra diocese, de um padre para outro padre. E por que isso, né? Qual que é o sentido? A gente vai, e isso, o que de evangelização tem nisso, né? A gente vê de consumismo, de capitalismo espiritual, né? Mas o que efetivamente de transformação na sociedade, de cuidado com a casa comum, de valorização da vida humana, é uma vergonha, por exemplo, algumas dioceses não querendo... tem um trabalhador, ele está fichado como sei lá, assistente, o cara se forma, bibliotecário, e não vai querer pagar o salário dele. Então, por que a gente não valoriza os próprios colaboradores das instituições religiosas? Né? Quantas comunidades de congregações que
que o pessoal sonega, deixa de pagar os INSS, né? Então, gente, a gente precisa tratar essa temática com transparência, né? E eu acho que essa grande intuição tua, a gente tem que trazer para os debates nas comunidades de fé, né? Para onde vai o dinheiro? Quem cuida, né? Senão, eu me formei em teologia faz 7 anos. A gente teve uma reunião online, aí o padre falou assim, que agora já é padre, falou, o dinheiro da nossa formatura ficou guardado. Eu guardei, embaixo do colchão. Falei, isso é burro. Né? Para dizer assim, gente, o dinheiro ele precisa se multiplicar. O que é a inflação? Né? Mas, assim, numa maneira jocosa para dizer, né? Ele fez isso por ignorância. Para ele, o dinheiro lá em 2014 é o dinheiro aqui, está tudo certo. Imagine quanto desastre financeiro não tem, né, nas comunidades. Sem falar nos escândalos, né? Que aí a questão é mais embaixo, né? Que é pior, né? Eu achei que estava chovendo coisa... A gente começou a falar coisa que não devia. Não, Sérgio, que está chovendo lá em Três Lagoas. Tem uma tempestade lá, que aqui no estado está meio complicado essa questão, está dando umas tempestades mesmo. É o clima só. Então, tá bom, pessoal. Eu queria pedir se alguém se pode abrir aí a câmera para a gente fazer um print aqui, para botar lá no Tá grupo. bom, Cláudio. Obrigado aí, viu? Top. Vamos parar por aqui, senão essa história vai longe, longe, longe. Então tá, porque eu tenho que trabalhar. Até eu então. queria abrir participar da licitação, viu, Cláudio? Ai, gente. É o momento de nós agora encerrar a gravação, né? Para nós poder conversar um pouco mais aberto, tirar uma foto, né, Cid? É isso que você está pretendendo, né? Uma foto todo mundo aberto. Vou encerrar aqui agradecendo mais uma vez ao Augusto e a Ana. Tá? Muito obrigado pela contribuição. Obrigado a todos hoje que participaram aqui conosco. A sala vai continuar aberta. Se o pessoal quiser continuar conversando, tirando alguma dúvida, tá? Só vou encerrar a gravação. Tá bom.